Olá pessoal, mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros, através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância semipresencial para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Pois bem, nessa oportunidade, hoje a gente vai estar tratando sobre o assunto incêndio em mata, incêndio não só em mata, como também florestal. A gente vai dar uma abordagem a nível de incêndio florestal. Ok? Tá, então a gente dá uma, enfatiza aí, dá uma reforçada, dizendo que todo o assunto que a gente abordar, tá? A gente vai estar comentando a página que se encontra na apostila. É importante esse acompanhamento no material didático, ok? E além disso, né, a importância de anotar as dúvidas, né, em folha à parte e postar para a gente via e-mail, se for o caso, no fórum ou até na aula prática, tá? Que a gente realizar. Ok? Tá, então a gente começa falando aí, tá? O material da apostila, tá? É na página 53, ok? Então, incêndio e mata, a destruição das matas por incêndio, além de causar danos materiais, prejudica o sistema ecológico e o clima. A quase totalidade dos incêndios em matas ocorre pela ação humana, que de forma inadvertida ou mesmo dolosa provoca a devastação da natureza. Aliadas à ação do homem, as situações meteorológicas adversas também contribuem para a ocorrência de incêndios, principalmente no período de julho a outubro, um período mais seco, devido à estiagem e às geadas. A guarnição designada para o combate deve estar equipada com os materiais específicos e estar tecnicamente treinada, além de possuir também a necessária capacitação física. O sucesso da operação depende do conhecimento do comportamento do fogo e das peculiaridades da extinção deste tipo de incêndio. Tá? Então, só reforçando aí, eu falei a página 52, tá? Página 52 da apostila módulo 2 de prevenção e combate a incêndio. Tá? Então a gente vê aí o porquê da importância, né, do conhecimento de incêndio em mata, né, além a nível ecológico, né, também a prevenção aí, né, a importância nessa prevenção, aí o conhecimento aí das peculiaridades desse tipo de extinção de incêndio, né? Ok? Então a gente vai falar algumas peculiaridades, tanto que a peculiaridade, agora a gente fala das partes do incêndio, né? É importante conhecer que o incêndio ele é subdividido em algumas partes, e para melhor compreensão e estudo, né, o incêndio em matas é dividido nessas partes que a gente vai comentar agora. Então, por exemplo, o perímetro, tá, que é a borda do fogo, é o comprimento total das margens da área, queimando ou queimada. O perímetro está sempre mudando até a extinção do fogo. Então a gente vai acompanhando aqui na figura, né, o perímetro, né, é toda a borda do fogo, né? Então ele vai se alterando dentro do incêndio, tá? Toda essa borda aqui é o perímetro. Então constantemente vai havendo essa alteração, ok? A cabeça, ok? Qual a definição da cabeça? É a parte do incêndio que se propaga com maior rapidez. A cabeça caminha sempre no sentido do vento.
é onde o fogo queima com maior intensidade. Controlá-la e prevenir a formação de uma nova cabeça é geralmente a questão chave para o controle do fogo. Então a cabeça é uma das partes fundamentais do fogo, conhecer a formação dessa cabeça. Então sempre olhando o fogo, né, numa dimensão, né, ampla, né, isso em toda a sua extensão. Então, por exemplo, aqui, ó, a seta indicando aqui a cabeça, então essa parte maior, tá? Que se propaga com maior rapidez. E sempre com maior rapidez, sempre a favor do vento, né? Então a gente pode ver aqui a direção do vento, tem essa seta maior aqui, né, indicando essa direção do vento, e a cabeça sempre está seguindo a favor do vento, sempre tomando a direção do vento como base. Por isso que a propagação é bem rápida, né? A formação da cabeça, tá? E é onde queima com maior intensidade, né? Então controlar é a parte fundamental da extinção do incêndio, ok? Outra parte é o dedo, né? A gente localizando aqui são essas partes menores, né? São essas partes pontiagudas menores, né? Parecendo um dedo mesmo. Tá? Então é uma faixa longa e estreita que se propaga rapidamente a partir do foco principal. Tá? Então, enquanto a cabeça, né, ela origina do foco principal, o dedo ele já toma uma outra direção, um outro formato, né, mais estreito. Tá? E o dedo, quando ele não é controlado, ele dá origem a uma nova cabeça. Ok? Principalmente, né, contribuindo aí com as variações da direção do vento. Então o dedo ele começa pequeno e ele pode se tornar uma cabeça quando não controlado. Costas ou retaguarda é a parte do incêndio que se situa em posição oposta à cabeça. Queima com pouca intensidade, pode se propagar contra o vento ou em declives, né, ou em descidas. Ok? Então é a retaguarda aqui, né? A seta indicando, é justamente essa posição, tá? Então é mais lento essa propagação, claro que mesmo assim ocorre a propagação, mesmo contra o vento ocorre, tá? Essa dispersão do incêndio, tá? Outra parte são os flancos, que são as duas laterais do fogo que se separam, né? Que separam a cabeça da retaguarda. A partir dos flancos formam-se os dedos. Se houver mudança no vento, os flancos podem se transformar em uma nova cabeça. Então são essas laterais, tá? Então aqui, por exemplo, o flanco direito, aqui o flanco esquerdo, e a partir desses flancos, né, é que surgem os dedos, ok? Então está mostrando aqui, ok? Os focos secundários, que são provocados por fagulhas que o vento leva além da cabeça ou por materiais incandescentes que rolam em declives. Devem ser extintos rapidamente para não se transformarem em novas cabeças e crescerem em tamanho. Então um exemplo aqui, esse ponto, né, do foco aqui, são esses focos isolados. Tá? Então são chamados de focos secundários, normalmente provocados pelas fagulhas, né, pelas fagulhas levadas pelo vento, ou materiais incandescentes que possam gerar esses novos focos. Okay? Bolsas são as áreas não queimadas do perímetro. Tá? Então áreas não queimadas, tá, do perímetro pode formar bolsas, tá? São partes mais isoladas dentro de um incêndio, ok? Que por um fator ou outro o fogo não atingiu, tá? Então são chamados de bolsas. E as ilhas, né, são pequenas áreas não queimadas dentro do perímetro. É semelhante à bolsa, né? Ok? Ela é justamente uma parte
onde por uma situação ou outra, às vezes até uma área íngreme, né? Ou até mudança de direção do vento, tá? Justamente uma área que não acabou não queimando, tá ok? Então é importante conhecer, tá? Essas características do fogo, né, em mata, do incêndio em mata, até para facilitar, né, como atuar. Então, por exemplo, né, uma estratégia boa para o incêndio em mata é você controlar os dedos e dar um combate principal às cabeças, né? Você conseguindo fazer isso, né, controlando os dedos para que não se torne uma cabeça, tá? Você consegue controlar esse fogo e até facilitar né, a sua extinção, ok? Tá, aí aqui a gente dá uma abordagem, tá? A nível de então, agora a gente dá uma abordagem em cima de incêndios florestais. Tá? Então, diante da problemática dos inúmeros incêndios florestais, principalmente no estado de São Paulo, registrado nos últimos anos, né, esse manual que a gente vai comentar aqui tem por objetivo orientar as equipes de combate a incêndio na ação efetiva de combate, estabelecer e propor medidas preventivas para reduzir este tipo de ocorrência por meio das ações operacionais e educativas. Ok? Tá, então, o conceito de incêndio florestal, né, para fins, né, desse manual, entende-se como incêndio florestal toda a destruição total ou parcial da vegetação em áreas florestais ocasionadas pelo fogo, sem o controle do homem ou qualquer que seja a sua origem. Tá? Então, a proteção florestal é o conjunto de medidas que visam a preservação das espécies vegetais. Né, a importância da proteção contra incêndio florestal é bastante clara ao relacionarmos os prejuízos causados por esses incêndios, tais como rebaixamento do lençol freático, é uma da desvantagem, redução da umidade do ar, né, média de chuvas, né, redução dessa média de chuvas na região, redução ou extinção de cursos d'água, aumento da temperatura média, aumento da erosão do solo, né, alteração da fauna, com extinção de algumas espécies e imigração de outras, diminuição da taxa de oxigênio na atmosfera, destruição de micro-organismos do solo, tornando-o estéril e impróprio para qualquer cultivo, destruição de reservas madeireiras, eventuais perdas de moradias, instalações, plantações, etc., aumento da poluição ambiental, problemas na saúde pública e acidentes diversos. Tá? Então, isso mostra, né, essas causas aqui, esses danos, né, a importância de se evitar o incêndio florestal e a importância da proteção florestal, né, como parte integrante aí do meio ambiente. Então, isso justifica a importância da nossa atividade nesse papel de prevenção, ok? Causas dos incêndios florestais. Podemos classificar as causas dos incêndios florestais sob dois aspectos distintos. Quanto à natureza da causa, o incêndio florestal pode ser natureza química, natureza física e natureza biológica. A natureza química, né, os incêndios que têm origem através de reação química, a física por meio de um efeito físico qualquer, biológica, as reações provocadas por bactérias ou fermentações. Okay? Quanto à natureza do agente, o incêndio florestal pode ser humano ou natural. Então, o humano, né, os incêndios que são provocados de forma dolosa, né, acidentalmente, ponta de cigarro acesa, ou natural, né, cuja origem foi provocada por elementos da natureza sem interferência da vontade ou erro humano. Né? No agente humano também inclui-se até aquela situação intencional, né? Aquele ato intencional em provocar determinado incêndio, que é até considerado crime. Né?
Tipos de vegetação. Então existem agora, né, a gente vai estar olhando aí os tipos de vegetação, entender um pouquinho mais os diferentes tipos existentes de vegetação. Então existem vários tipos de vegetação, bem como diferentes combinações entre si, conforme segue. Então, por exemplo, um tipo de vegetação é o campo, ou chamado também campo limpo, é a forma ou apenas um andar de cobertura vegetal, onde raramente ocorrem formas arbustivas ou arbóreas, né? Então são aqueles campos mais baixos, né? Com a vegetação mais baixa. Aí o campo sujo ou campo cerrado é a formação de campos limpos entremeados de arbustos esparsos e raras formas arbóreas, onde a área de vegetação rasteira é sempre dominante. A gente vai estar mostrando, né, fotos ilustrativas em cima desses tipos de vegetação. O cerrado, que é constituído pelos dois níveis, né? O primeiro, vegetação rasteira, e o segundo por arbustos de forma arbóreas, né, que raramente ultrapassam 6 metros de altura. Então, uma referência para o cerrado é que essa vegetação ela não é maior do que 6 metros. Okay? Já o cerradão é constituído por 3 níveis, sendo os 2 primeiros iguais aos 2 do cerrado e um terceiro formado de árvores que podem atingir de 18 a 20 metros de altura. Então, o cerradão ele já ultrapassa os 6 metros de altura, né? Então, lógico, né? Dentro dos 3 níveis. Os 2 primeiros níveis não ultrapassa, porém o terceiro nível ultrapassa uns 6 metros, podendo atingir de 18 a 20 metros de altura. Ok? Floresta, que é constituída por árvores de grande porte em uma área relativa extensa e dependendo de sua origem, podemos ter floresta natural, né, que surgiu em determinada área sem qualquer interferência do homem, ou artificial, que é aquela plantada pelo homem, também conhecida como reflorestamento, geralmente constituída por poucas espécies de vegetais. Então, floresta, a gente ouve falar bastante, né, a Amazônia é um exemplo de floresta, ok? Então, definição dos tipos de vegetação de acordo com sua origem. Então, por exemplo, a floresta natural, né, como exemplo, temos aí a Mata Atlântica, formação vegetal com grande riqueza de espécies, geralmente apresentando 3 estratos, superior com espécies arbóreas de altura entre 15 a 40 metros, intermediário com alta densidade de espécies, constituído por arbusto, arbóreos e árvores, ok? De pequeno porte, entre 3 e 10 metros, e um terceiro por grande variedade de ervas rasteiras, cipós, palmeiras, samambaias. Tá? Então, a característica aí da Mata Atlântica, ok? Mata Atlântica. Então, temos aqui a foto, né, de um exemplo de Mata Atlântica. Já temos aí o exemplo do campo. É uma unidade de vegetação caracterizada pela predominância de coberturas graminoide e herbácea, pode ser classificada em 2 subtipos. Campos de altitude ou serranos encontrados na Serra da Mantiqueira, com sua vegetação assentada sobre solos rochosos e campos propriamente ditos, também denominados campos limpos. Tá? Então, os campos aqui, né, vegetação mais rasteira. Já o cerrado, que a gente comentou, que é a formação vegetal constituída por 2 estratos, superior com arbustos e árvores que raramente ultrapassam 6 metros de altura, recobertos de espessas cascas, com folhas, né, coriáceas e apresentando caules tortuosos, e inferior com vegetação rasteira, né, herbácea arbustiva. Então tem aqui o exemplo, né, de cerrado, onde não ultrapassa aí 6 metros de altura a vegetação. Tá? Já o campo cerrado, né, com predomínio de gramíneas pequenas, ok? Árvores e arbustos bastante esparsos entre si, pode tratar-se de fase de transição entre campo e demais tipos de vegetação, às vezes resultante da degradação do cerrado. Então aqui um exemplo, né, o cerrado já também que pode ser considerado como degradação do cerrado, né, já passando para o nível, para a fase campo, né? Ok? Aí tem o cerradão, que é uma formação vegetal constituída
Espera aí que saiu daqui do nosso assunto. Ok? Então, o cerradão é a formação vegetal constituída de 3 estratos: superior, né, altura de 6 a 12 metros, em média. Ocorre normalmente, né, no centro-oeste do estado, onde o relevo é plano, com solos de baixa fertilidade e as estações climáticas bem definidas. São típicos de cerradão, né? Aí a Lixeira, Pequi, Pau-terra, Pau-santo, Copaíba, Angico, Capotão, Faveira e Aroeira. Ok? Então, o tipo de vegetação é chamado de cerradão, que aí já, né, o cerrado, enquanto não ultrapassa 6 metros, é o cerradão. Tem a vegetação que varia aí entre 6 e 12 metros de altura. Okay? O campo de várzea, né, que são constituídas de vegetação de porte baixo, as estruturas bastante variáveis, cuja característica é suportar inundações periódicas, por estar situadas nas baixadas que margeiam os rios. Então, o campo de várzea, né, é aquela vegetação já em terra úmida, né, em área úmida. Essas inundações provocadas pelas estações chuvosas depositam grande quantidade de material orgânico nas margens dos rios, aumentando a fertilidade de seus solos, que, aliados à topografia plana, tornam estas áreas muito procuradas pela agricultura intensiva. As várzeas menos alteradas podem possuir vegetação arbórea, neste caso podendo ser chamada de floresta de várzea. A vegetação característica de campo de várzea é a tábua. Okay? Já o mangue, que é a formação típica de litoral sob ação direta das marés em solos com limosidade das regiões estuarinas, constitui-se de único estrato de porte arbóreo e diversidade muito restrita, neste ambiente salobro, desenvolvendo-se espécies adaptadas e essas condições. Ok? Então, né, a gente está passando aí pelas principais vegetações encontradas principalmente no estado de São Paulo. Então, mangue, né, já encontrada em área litoral, né, em área de baixada. Já a restinga, que é aquela vegetação que recebe influências marinhas, presente ao longo também do litoral brasileiro, né, e depende mais da natureza do solo do que do clima. Ok? Aqui é a floresta artificial. Então, aqui um exemplo de floresta que tem recebido aí reflorestamento, né? Aqui um exemplo da foto, né? Floresta com margens bem altas aí, e já uma parte mais baixa, né, que só vai ser reposta com o decorrer do tempo. Então, são vegetações plantadas normalmente de forma homogênea, quanto às espécies, cultivadas em maciços para suprimentos industriais, comerciais, para consumo local. Ok? Aí, ó, o canavial, que é a plantação de cana-de-açúcar, a pastagem, terreno que é a gramínea, capim ou erva. Ok? Agora a gente fala sobre o comportamento do fogo, né, em vegetação. Conceitualmente, corresponde ao conjunto de efeitos principal de caráter físico-mecânico que se observa no ambiente. É a situação do fogo de um incêndio florestal ou queima controlada, ou seja, como se comporta o fogo no terreno que está sendo afetado, sua forma de propagação, velocidade de avanço nas diferentes frentes, o dinamismo da coluna convectiva e a quantidade de energia calorífica que se transfere ao ambiente. O comportamento do fogo, né, depende das características da área respectiva representada pelos fatores topografia, condições atmosféricas e tipos de vegetação. Então, o fogo ele vai se comportar de acordo com essas características. Há de se observar que para acontecer um incêndio florestal, 3 fatores devem ocorrer simultaneamente, o que pode ser chamado de triângulo do incêndio florestal, né, que são justamente as variáveis desse tipo de incêndio, que está diretamente ligado à topografia, ao clima e combustível, onde temos as seguintes
os seguintes aspectos. Por exemplo, topografia está diretamente ligado à declividade, à altitude, ou seja, é o que vai fazer com que varie, acelere a propagação do fogo. A forma do terreno também vai trazer essa variação, vai contribuir para essa variação, bem como não só a forma, mas também o tipo, ok? Se é um terreno com mais úmido, menos úmido, mais seco, né? Com determinado tipo de vegetação, ok? Quanto ao clima, as condições atmosféricas do clima, então se a região apresenta uma temperatura, sendo os horários críticos da variação de temperatura, um exemplo aí, normalmente entre 12 e 16 horas, onde a umidade relativa do ar também apresenta característica crítica, ficando aí abaixo dos 20%, ok? Além disso, a pressão atmosférica, quanto menor, mais facilita a expansão dos gases, né? Então, essa pressão menor facilita aí a variação dos gases, os gases inflamáveis, aí, os gases que contribuem aí para propagação, ok? Direção e velocidade do vento, também há outro fator aí que vai contribuir para a propagação, ok? Principalmente, né, quando em ambientes propícios a maior ventania, acaba facilitando a propagação do incêndio. E também o combustível, que aí vai ser o tipo de vegetação, se ela é leve, pesada, a umidade interna dessa vegetação, tá? A fase de pré-aquecimento, né? Ou seja, o calor elimina o vapor d'água e continua aquecendo o combustível até a temperatura máxima, imediatamente anterior do ponto de ignição, fase de destilação ou combustão dos gases, fase da incandescência ou do consumo do carvão. Se for feita uma correta avaliação desses fatores, é possível prognosticar o que pode suceder quando se desenvolve um incêndio, né? Então tem como, dentro da análise dessas características, né, chegar a uma conclusão de como o incêndio irá se comportar naquela determinada região, ok? Então os fatores da propagação do incêndio florestal, então as condições atmosféricas é um desses fatores, né? As condições climáticas e de tempo interferem diretamente na propagação do incêndio florestal, entre vários fatores citamos, né? Por exemplo, o vento, quanto maior for a velocidade do vento, maior será a propagação do fogo, pois além do vento trazer uma quantidade maior de oxigênio, ele leva o calor ao combustível à frente, aquecendo e diminuindo a sua umidade, deixando propício à queima, mesmo a certa distância, originando novos pontos de fogo, né? Então, uma característica, né, diretamente ligada ao vento, quanto maior essa velocidade, maior será essa propagação, né? E facilita aí a oxigenação do incêndio, né? Então a gente já sabe que um dos elementos essenciais aí da combustão é o oxigênio, né? E o vento acaba facilitando, tá, essa movimentação do oxigênio. E ao mesmo tempo, né, ele facilita a dispersão do calor, porém o calor vai sempre a favor do vento, né? Se o vento vai em determinada direção, por isso que a gente estava mostrando na figura, né, que a cabeça do incêndio, ele toma determinado sentido, né, que é o sentido a favor do vento. E ao mesmo tempo, a favor do vento, o vento facilita a dispersão desse calor sempre para a área não queimada, ou seja, né, propicia a oxigenação, propicia a elevação do calor, né, retira a umidade, né, da vegetação à frente, ou seja, né, juntando todos esses fatores, contribui, tá,
para a ocorrência da queima ou a dispersão do incêndio. Ok? Então são características aí que encontra-se, né, pode ser encontrado aí no incêndio, né, em mata, de acordo com a variação do vento. Ok? A umidade relativa do ar é outro fator aí da propagação do incêndio. Essas variações podem ser notadas na diferença entre a propagação diurna e a noturna, onde durante o dia o ar seco retira a umidade da vegetação, aumentando a velocidade do incêndio. E à noite o ar úmido cede umidade, tornando a propagação mais lenta, né? Então, pelo menos a vantagem de à noite dificultar essa propagação. Porém, durante o dia a propagação é muito rápida. Okay? Outro fator é a temperatura, né? A temperatura do ar influi diretamente na temperatura do combustível e, portanto, quanto mais alta for, mais fácil será a propagação do fogo. Esse fator influi também no movimento das correntes de ar que facilitam a oxigenação do fogo. A temperatura elevada causa também maior cansaço nos integrantes das guarnições, né, de combate ao fogo. Né? Então, quando a temperatura é maior, né, menor será o rendimento das equipes de combate. Agora a gente fala com relação à topografia, né, tendo em vista o fato de que o ar quente tende a subir quando se tem um incêndio em um aclive, né? Então seria numa subida, né, numa região com determinado aclive, o ar quente vai aquecendo os combustíveis que estão num plano mais alto, fazendo com que seja aumentada sobremaneira a velocidade de propagação do fogo. É também importante saber que normalmente o vento sopra no aclive durante o dia e no declive durante a noite. Influi ainda na propagação as condições de topografia, no fato de declives muito acentuados pode fazer com que combustíveis inflamados possam rolar e propagar o fogo. Então, quanto maior esse aclive, né, acaba facilitando aí o ar quente a subir através aí da convecção. Okay? Então, em regiões com aclive facilita essa propagação de calor. Probabilidade de incêndio. Todos os fatores que foram vistos influem na análise da probabilidade de incêndio. Entretanto, dois deles são de vital importância para se determinar qual a probabilidade do surgimento ou não do incêndio florestal. Em um dado momento são eles a umidade e a temperatura. Então a gente está vendo aqui, né, que a umidade e a temperatura, né, acaba sendo fatores aí que facilitam, né, a ocorrência de incêndio. Muitas fórmulas já foram elaboradas para se determinar a maior ou menor probabilidade de incêndio em todos os cantos do mundo. Dentre as fórmulas existentes, uma que pode ser usada é a fórmula de Angstrom. Então, só para a gente conhecer, né, dada pela seguinte expressão. Então, tem uma expressão aí, né, para esse cálculo, né, essas condições que determinam o grau de probabilidade do incêndio. Então, né, através dessa fórmula é possível saber a probabilidade de incêndio em uma determinada região. A gente não vai se ater muito a esse assunto, tá? Só nos assuntos mais importantes. Então, por exemplo, a classificação dos incêndios florestais, né? A classificação dos incêndios florestais pode ser feita sobre vários aspectos e, portanto, ter-se-á uma infinidade de classes, dependendo de qual desses aspectos seriam observados. Este manual cuidará desse ponto sob dois ângulos: classificação contra proporção, incêndio pequeno, incêndio médio e incêndio grande. Né? Pequeno é um incêndio de princípio de incêndio onde um único homem tem condições de extingui-lo. Um incêndio médio, né, aqueles de que necessitamos uma guarnição de combate a incêndio. E de incêndio grande é aquela onde só guarnição, né, uma só guarnição não tem condições de extingui-lo, necessitando para isso de apoio de efetivo e de veículos, tratores, máquinas, podendo inclusive utilizar aviões adaptados para esse fim. Tá? Então, a gente tem visto aí pelo nosso país aí, grandes ocorrências aí de incêndio florestal,
né? Os mais recentes aí, o ano passado, né? Tivemos principalmente na região de Brasília, todos os anos na época seca, né? Ocorre esses tipos de incêndio, né? Por isso até de a necessidade de formação de brigadas de incêndio florestal, inclusive, até aproveitando, fazendo um comentário, né, a parte, né, recentemente até teve contratação de bombeiros para trabalhar em incêndio florestal na região do Distrito Federal. Né? Então, são assuntos, são tipos de emergências aí constantes, né, em períodos aí, determinados períodos do ano, onde coloca em risco aí as grandes áreas de vegetação do nosso país, né? Inclusive até parques, né? Parques aí têm sido consumidos, né? Grandes parques aí têm sido consumidos em incêndio em região mais, né? Em época mais quente do ano, ok? Tá? Então, classificação quanto ao tipo de propagação é a classificação baseada no desenvolvimento do fogo e pode ser de 4 tipos: incêndio de solo ou incêndio subterrâneo e turfa. É aquele que ocorre junto ao solo, queimando os restos vegetais, turfas, folhas secas, galhos e gramíneas, que formam o piso do terreno. Okay? Então tem a foto aqui, né, esse tipo de incêndio, né, ele é próximo ali ao solo, muitas vezes até em área subterrânea, dependendo ao tipo de vegetação. Então, incêndio de solo é incêndio subterrâneo, ou incêndio também chamado de turfa. Tá? Já o outro tipo de incêndio é o incêndio superficial ou incêndio rasteiro. Então, se pega só as partes baixas da vegetação, é aquele que o fogo queima a vegetação baixa, como capim, arbustos e pequenas árvores. Okay? Então, esse é incêndio superficial ou incêndio rasteiro. Okay? Então, o primeiro que a gente falou, subterrâneo, esse o superficial, e o terceiro é o incêndio de copa, também chamado incêndio aéreo. Tá? É aquele que atinge e se propaga nas copas das árvores, tornando-se os mais difíceis de serem combatidos, né? Justamente pela altura que ele se encontra, ok? Traz a dificuldade do combate. E o quarto tipo de incêndio é o incêndio total. É aquele que ocorre concomitantemente entre as 3 classificações anteriores, ou seja, a turfa, né, o incêndio subterrâneo, o incêndio rasteiro e o incêndio de copa, o incêndio aéreo. Ok? Então esse é o incêndio total, é o incêndio onde ocorrem os 3 tipos de incêndio. Tá? Os 4 tipos de incêndio podem ocorrer isoladamente, mas também pode vir combinados entre si. Aí agora a gente fala sobre algumas técnicas de combate a incêndio em vegetação. Okay? Uma das técnicas, muitos aí já devem ter ouvido falar, né? Uma das técnicas aí utilizadas é a técnica de acero. Tá? Essa técnica de acero, né, são áreas, né, raspadas, onde é retirada toda a vegetação, ficando o terreno sem combustível. Então, né, lembra lá dos elementos essenciais, né? A gente aproveita aí para lembrar dos elementos essenciais da combustão, né? Um dos elementos aí é o material combustível. No caso de incêndio florestal, o material combustível é a própria vegetação. Então, sem a vegetação, né, você consegue fazer a extinção
Aí a gente relembra que o acero ele está baseado em qual método de extinção de incêndio, né? Nós temos 3, né? Na verdade a gente fala 4, né? Quais seriam os 4 métodos de extinção? Tudo em cima dos 4 elementos. Se a gente tem os 4 elementos da combustão, que um deles é o material combustível, o outro é o resfriamento e o outro retirada de calor, é isso? Então vamos voltar lá. Retirada do material combustível, o isolamento, né? O resfriamento, né? Que a gente comentou que é retirada de calor, mas na verdade é resfriamento. O outro método é abafamento, tá? E o quarto elemento é a quebra de reação química em cadeia. Então, nesse caso, o método que a gente utiliza aqui através do acero é a retirada de material, também chamada de isolamento, ok? E, portanto, sem condições de início ou de propagação do fogo, pois proporciona uma separação de áreas de vegetação. Este tópico a respeito de acero é feito nesta parte introdutória. Então, só para falar sobre essa técnica, né, a gente tem um desenho mais abaixo para ilustrar. Tá? Os aceros podem ser classificados em 3 tipos. Então, um tipo de acero é o acero preventivo, tá? Que é aquele realizado antes e durante as operações de prevenção de fogo em mato. Por meio de ferramentas ou tratores, então vai depender do tamanho do acero que se procura fazer. Raspa-se uma área da vegetação de forma que fique uma área de isolamento entre as vegetações, evitando a passagem do fogo. As distâncias variam de acordo com a altura da vegetação que se quer separar. Normalmente se obedece à proporção de 4 vezes a altura da vegetação. Então a gente vai mostrar aqui um tipo de acero preventivo, né? Então, o que seria o acero? O acero, né, seria praticamente uma eliminação de parte da vegetação, evitando com que um dos lados da vegetação entre em contato com o outro lado. Então, faz a retirada de parte da vegetação, formando aí um corredor sem essa vegetação, que a gente fala que é uma área raspada, ok? E que quando a vegetação que está sendo consumida pelo fogo, ao chegar nessa extremidade, pela falta do material, acaba fazendo com que o fogo seja extinto. Tá? Então, nessa técnica aqui de acero preventivo, né, então é feito aqui o acero, tá? E uma outra faixa, tanto de um lado como de outro, ela é roçada, tá ok? Quando a gente fala roçada, essa vegetação ela é abaixada, ó, até para evitar com que as chamas chegue nessa extremidade muito alta e ela se tornando, ela estando muito alta, pode haver fagulhas que passem para o outro lado. Então, por isso da necessidade de uma faixa de área que seja roçada, para diminuir
o tamanho das chamas, ok? Então esse seria um tipo de aceiro preventivo, está sendo mostrado na foto, ok? Já tem outro tipo que são os aceiros emergenciais. Qual a definição dos aceiros emergenciais? É aquele realizado durante uma operação de combate a incêndio florestal. Nesse tipo de aceiro, as distâncias de separação vão variar de acordo com o maquinário ou ferramentas disponíveis, buscando sempre a proporção de 4:1, conforme o aceiro preventivo. Então aqui, voltando aqui na figura, quando ele fala 4:1, tá? Sempre vai ser utilizada uma referência para essa largura do aceiro, tá? De 4 vezes a altura da vegetação. Então, um exemplo, se a vegetação, ela seja aí, por exemplo, o cerrado, área de cerrado que atinge no máximo aí 6 metros de altura, é só multiplicar 4 vezes 6 que vai dar 24 metros. Então, é a necessidade de fazer um corredor com uma largura aí de pelo menos 24 metros de extensão. Ok? Essa é a proporção segura para o aceiro. Tá? O aceiro emergencial. Então, aqui está mostrando aqui, ó. Tá? Então, a faixa roçada 4 a 5 vezes, ok? Então esse é um tipo de aceiro emergencial, ok? Tá. Então aceiro emergencial. Os aceiros de segurança também é aquele realizado após a ocorrência de uma queimada, evitando a reignição, tá? Então seria os aceiros de segurança com o intuito de se evitar uma reignição, justamente nas áreas queimadas, ok? Porque pode até voltar, lembrar que está uma área quente, área seca, e pode voltar a queimar. Então, por segurança, é feito um acero preventivo aí, ok? Os aceiros podem ser construídos por intermédio de tratores, tá? Então agora, os recursos aí utilizados, que são utilizados na construção de aceiro. Então, a utilização de tratores, a maneira mais prática e rápida para a construção de aceiro é por meio de emprego de tratores provido de lâminas para terraplanagem, ou mesmo com grades ou discos para tombamento de terra. Ferramentas manuais, que é um processo mais demorado, porém é o que mais ocorre, tendo em vista que nem sempre se tem um trator disponível. O trabalho desta forma pode desenvolver-se por 2 processos. Então, utilizando a ferramenta, os 2 processos que podem ser utilizados é por área ou progressivamente. Por área, ou seja, verificada a área total a ser aceirada, a mesma é dividida pelo pessoal disponível de cada homem, de forma que cada homem fique encarregado de limpar sua área até ficar isenta de combustível. E progressivamente, após definição da área do aceiro, todos os homens em fila indiana vão caminhando e com suas ferramentas construindo o aceiro. O primeiro homem vai com uma foice, cortando a vegetação mais alta, e os seguintes vão com as enxadas limpando o solo e alargando o aceiro em medida adequada. O último homem vem com um rastelo e acaba de limpar, deixando a terra nua. Então é feito aí em 3 fases. O primeiro com uma foice, os próximos com uma enxada e um último com um rastelo. Okay? Esse é o progressivo. E sempre o trabalho feito em linha.
A outra forma também é através do tombamento de árvores, né? Forma de construção de acero. No caso de florestas com árvores altas, é necessário dispor de uma equipe de tombamento com motosserra para possibilitar a retirada das árvores que porventura restem na área aceirada. Né? Lembrar que tem que tomar cuidado, que hoje com a proteção do meio ambiente, o tombamento de árvore, né, tem o risco aí de receber ser considerado uma transgressão ao meio ambiente, um crime ambiental, ok? A dimensão dos aceros, né? Agora as medidas dos aceros podem variar em comprimento e largura. O comprimento do acero deve ser aquele que tenha condições de circunscrever totalmente a área, né? Que está queimando, ou a área a ser protegida, tá? Então o comprimento do acero vai ser de acordo com de forma que possa circunscrever a área a ser protegida. Já a largura é bastante variada, pois pode ser de 50 centímetros quando se trata de incêndio de solo, ou de dezenas de metros quando se trata de florestas com incêndio de copa. Como a gente comentou, pode ser em média aí, a proporção de 4 vezes a altura da vegetação. Okay? As noções práticas para a construção de um acero. É importante na construção do acero que a largura seja suficiente para conter o fogo, mas não mais larga que o necessário, pois se pode gastar mão de obra e tempo que faltará para cercar o fogo em toda a sua extensão. Deve-se tomar muito cuidado com a vegetação mais pois pode ocorrer de ser feito um acero bem limpo no solo, e o fogo passar com facilidade na parte mais alta, ok? Normalmente é necessário que o acero seja mais largo diante do fogo, ou seja, o sentido do vento sendo menor nos flancos e menor ainda na retaguarda, onde a propagação será contra o vento. Então, continuando com mais algumas recomendações para o acero, normalmente é necessário que o acero seja mais largo diante do fogo, ou seja, o sentido do vento sendo menor nos flancos e menor ainda na retaguarda, onde a propagação será contra o vento. É importante que o acero fique bem limpo, ou seja, a terra não deve conter vegetação, nem qualquer outro material combustível, né? Claro, senão não vai ser efetivo aí o acero, ok? Caso exista material queimado na área do acero, o mesmo deve ser jogado para a área de onde vem o fogo ou a área queimada. O material intacto deve ser jogado para a área a ser protegida, para que se diminua o volume do combustível nas proximidades do acero. É importante para a rapidez da construção de aceros que se utilize o acero natural, como rios, lagos, estradas ou mesmo formações rochosas que bloqueiam naturalmente o avanço do fogo. Então essas são as recomendações aí, né, na realização do acero. Agora a gente fala um pouco sobre prevenção de incêndio florestal. Né? Então, o conjunto de medidas de ações realizadas tendentes a evitar o surgimento do incêndio, né? Além de detectar e informar sua posição, facilitando as ações de combate e salvamento e diminuindo as condições de propagação. Neste conceito, destacamos alguns aspectos importantes, que são as ações educativas, o preparo de aceros preventivos, montagem de sistema preventivo de vigilância, preparação do pessoal de combate, disponibilização dos materiais para ações de detecção e combate a incêndio. Então essas são as fases aí
né, onde primeiramente vem a educativa. Todo cidadão é responsável pela prevenção de incêndio, em especial os componentes do serviço de bombeiros que já tem esse mister por determinação legal. Cabe ressaltar que, devido à constante preocupação com a defesa do meio ambiente, vários outros órgãos atuam na prevenção. Então, por exemplo, a Polícia Ambiental, Defesa Civil, as prefeituras, órgãos de reflorestamento, órgãos de fiscalização e preservação, como o IBAMA. Os meios preventivos, são todos os recursos disponíveis para que se tenha a maior segurança possível na preservação da flora contra o fogo, podendo ser as campanhas educativas, então é um meio preventivo, aquelas que visam conscientizar a população, tanto urbana quanto rural, do perigo que representam os incêndios florestais, bem como dos procedimentos que devem ser tomados para evitá-los, e ainda as técnicas adequadas para combate. Essas campanhas podem ser feitas através de palestras, panfletos, boletins, cartazes, avisos e outros. Aceiros, para isolamento de áreas de risco, então também é uma das medidas. A vigilância, que é um dos mais importantes meios preventivos, podendo ser detectado com maior rapidez, tá? Além de ser observado os seus agentes causadores, ok? Um dos quais aí o homem, podendo ser orientado, ou impedir a prática perigosa. Okay? Os retardantes químicos, substâncias químicas que têm propriedade de dificultar tanto o surgimento do incêndio como a sua propagação, e agem através de uma película química sobre a vegetação. Então também é possível utilizar esses produtos, que têm essas características, por exemplo, sulfato de amônio fosfato, então eles são retardantes químicos aí, como componentes que ajudam na prevenção do incêndio florestal. As cortinas de segurança, tá? As espécies vegetais apresentam reações diferentes à ação do fogo. Essa cortina é a plantação de certas espécies mais resistentes à ação do fogo. Tá? Então, essas cortinas podem ser feitas com essa vegetação mais resistente. Então, eucalipto é um tipo de plantação que acaba, é uma espécie retardante, dentro de um incêndio. Os princípios medidos para evitar as causas de incêndio. Então, por exemplo, agora a gente vem com alguns princípios e medidas. Apagar as pontas de cigarro e colocá-las no cinzeiro, fumar somente em áreas seguras, fazer acampamentos em locais apropriados, quanto ao acúmulo de lixo, somente em lugares apropriados também, fazer queima de lixo em área limpa, aceirada, quebrar o palito de fósforo antes de jogá-lo fora, tomar cuidado com qualquer fogo, ao deixar um acampamento apague o fogo totalmente com água ou terra, lembrar sempre que o homem é o principal causador de incêndios florestais, construir aceiros de segurança, capinar os terrenos fazendo o corte preventivo e a remoção do mato, impedindo queimadas. Tá? Então essas são as principais medidas aí preventivas. Quanto ao planejamento preventivo, deve ser estudadas as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis que circundam o problema, a análise da situação, analisando-se todos os aspectos da área florestal a ser protegida, sejam pelos tipos de vegetação, acesso, aceiros, frequência de público, época mais perigosa. Tá? Então são algumas características aí importantes. Ok? Até esse papel aqui é feito em grande densidade aí, em grande quantidade aí, até pelos órgãos aí de policiamento florestal. Tá? Então, dentro do planejamento preventivo, os grupos de apoio ou integrantes do plano de auxílio mútuo, que é o PAN, ou integrante da Defesa Civil, tudo deve ser feito para que toda a comunidade torne um somatório de forças na prevenção do incêndio. Então, esses tipos de ajuda mútua acaba auxiliando numa situação de emergência,
né, em incêndios, aí, grandes incêndios florestais. Ok? Outro item importante para o planejamento da prevenção de incêndio florestal é disponibilizar meios para cumprir da melhor maneira a prevenção de incêndio. Devem ser alocados todos os meios possíveis, tanto para execução de obras preventivas, né, como o uso dos meios necessários. Então, dentro desse planejamento, né, também ter a ideia de dimensão de recursos para atendimento a esse tipo de emergência. Conscientizar a comunidade do perigo do incêndio florestal para que aprendam e apliquem as medidas preventivas. Ok? Agora a gente fala sobre o combate a incêndio florestal propriamente dito, né, os tópicos aí. Então, o combate a incêndio florestal é o conjunto de medidas tomadas no sentido de eliminar o incêndio florestal, por intermédio de sua completa extinção ou de se impedir sua propagação. Okay? E aqui a gente fala sobre alguns métodos de combate. Então, por exemplo, um método direto é aquele pelo qual permite a aproximação suficiente do pessoal ao fogo para o combate direto às chamas, onde são usados os seguintes materiais: a água por meio de um veículo, né, a gente fala autobomba, um autotanque, um veículo de combate a incêndio, as mochilas com água, bomba costal, que também é uma bomba com água que você utiliza como tipo um borrifador, terra, utilizando a propagação, o método de combate a incêndio por abafamento, através do uso de pás ou enxadas, ou ainda por meio de abafadores, também um método de abafamento, galhos de árvores, sacos molhados, é um método que tem bom efeito na vegetação rasteira. Ok? Aqui um exemplo aqui de combate diretamente no incêndio, no foco de incêndio. Os métodos indiretos aplicados em incêndios de grande proporção, quando a intensidade do fogo é muito grande e não há possibilidade de aproximação, podendo ser aplicado de duas maneiras: através de aberturas de aceiros, o fogo é eliminado ao atingir o aceiro, que impede a sua propagação, e o fogo de encontro. Então são os dois métodos indiretos, né? O fogo de encontro também é uma outra técnica, onde é o método indireto pelo qual é colocado fogo controlado a partir de um aceiro natural ou construído no sentido contrário à propagação do fogo e em direção à frente principal. Como a propagação normal do incêndio é no sentido do vento, o fogo de encontro é colocado no sentido contra o vento, e quando os dois se encontram, provoca-se a sua extinção, pois em ambos os sentidos não haverá combustível para a propagação. Uma técnica eficiente que deve ser aplicada por pessoal experiente, porém perigosa, caso não se tenha pleno controle da situação. Então, o fogo de encontro é uma técnica também adotada, porém ela é perigosa. Tá? Até porque o fogo ele está espalhando por um sentido, você tem que fazer um fogo contra o vento, em sentido contrário. Então tem que ser bem controlado, porque senão esse fogo ele pode facilitar a dispersão, a partir desse foco, a dispersão para outras áreas, aumentando a área de incêndio. Ok? E o método paralelo, que quando o calor desenvolvido pelo fogo permite certa aproximação, mas não o suficiente para o ataque direto. Usa-se esse método, que consiste em fazer rapidamente um pequeno acero de 30 cm a 1 metro de largura, paralelo à linha do fogo. Ao chegar ao acero, o fogo diminuirá a intensidade e poderá ser atacado diretamente, ou seja, aqui você faz praticamente um fogo de encontro, com a finalidade de diminuir as chamas e facilitar, contribuir um combate direto aí com o uso de qualquer elemento aí que possa facilitar esse combate, conforme a gente viu acima.
Tá? Fazer a construção de uma linha fria com uso de água por meio de viaturas ou bombas costais de forma a criar-se um obstáculo úmido à frente do fogo e havendo possibilidade envolvendo o seu perímetro para ser atacado diretamente. Então também seria um outro método, né? A construção de uma linha fria, tudo para facilitar o combate direto. Então por isso que a gente fala que esse método é um método paralelo. Além disso, tem um método aéreo, que é efetuado em áreas ou locais de difícil acesso pelo pessoal de combate aos incêndios. Este método usa incêndios de copa ou incêndios aéreos de grande intensidade, utilizando-se aviões e helicópteros adaptados ou construídos especialmente para debelar esses incêndios. Então, o método aéreo é utilizado naqueles incêndios de copa. A gente viu que são 3 tipos, né? O subterrâneo, o rasteiro e o incêndio de copa. Então, já com a utilização de equipamento aéreo, seria o método aéreo para esse tipo de incêndio, ok? O pessoal de combate, a guarnição de combate a incêndio florestal, é usada até uma sigla aqui como referência, mas uma guarnição de incêndio florestal difere bastante das guarnições urbanas, principalmente porque dificilmente serão empregadas viaturas tipo autobomba ou autotanque nesses incêndios, dada a dificuldade de acesso para esse tipo de veículo. Tá? Então essa guarnição ela vai variar numericamente dependendo das necessidades e disponibilidade. Okay? Essa guarnição ela é composta aí sempre por um líder, né, os auxiliares, ok? Com as seguintes funções. Então, o líder vai usar um facão, uma bússola, GPS, radiocomunicador, binóculo, o pinga-fogo, cartas topográficas da região de combate ao fogo. Tá? Aí já os auxiliares, né, o auxiliar 2 e 3, vai utilizar um equipamento de corte, né, foice ou tipo forcado, ok? Os auxiliares 4 e 5, equipamentos de enxada, pás, auxiliares 6 e 7, gadanhos e bomba costal. Okay? Então aí é a equipe subdividida estrategicamente para esse tipo de combate. Todos, exceto o líder, levam abafadores para ataque direto. Devido à complexidade desse tipo de combate, não é muito rígida a estrutura das guarnições, podendo ser adaptada a cada caso, dependendo das condições de segurança, capacidade de combate e acessibilidade. Okay? As guarnições de apoio. Então aí tem a guarnição de queima, que atua com tochas, lança-chamas, principalmente para fazer aí, né, o fogo de encontro. Guarnição de tombamento, que está diretamente ligado à necessidade de construção de acerco através do tombamento de árvores. Okay? A guarnição de comunicação, encarregada aí por toda a comunicação dentro da necessidade de apoio. A guarnição de serviço médico e de provisões gerais para nível de apoio logístico, tanto água, alimentação e os materiais aí de combate. Além também da guarnição de bomba ou tanque, quando houver aí utilização de veículos para o combate, ok? Os materiais de combate, desculpe. Então, basicamente, todo material usado pelo bombeiro urbano pode ser usado pelo bombeiro florestal, né? Então, viaturas, equipamentos, ferramentas, material de comunicação. Aí destaca-se aí o pinga-fogo, que é o queimador, né? A bomba costal, aquela que eu comentei, né? É um reservatório de água. E aí você tem uma mangueira com borrifador, com uma determinada capacidade em litros, e você pode transportar tanto água como espuma para o combate ao incêndio, ok? Ajuda aí a fazer até o rescaldo também. O espumante é o líquido gerador de espuma, então um galão aí para gerar espuma. Aumenta em até 5 vezes a eficiência da água no combate aos incêndios, ok? O Bambi Bucket, que é a bolsa para armazenagem de água e combate a focos de incêndio nos combates aéreos. Okay?
os abafadores para auxiliar no combate a incêndio de menor intensidade, no ataque direto e rescaldo, né? Então são praticamente uma haste de madeira com praticamente um quadrado ali de borracha, facilita ali no abafamento, ok? Extintor explosivo, Bia Exting, para o combate direto ao fogo, tanto na frente quanto nos flancos. Então são alguns equipamentos aí, né? Monitor de lançamento de água, sniper, tanque flexível para abastecer, né, os Bambi Buckets, né, lá para o combate aéreo, e os EPIs, né, tem que utilizar aí capacete, luva, óculos, ok? Máquinas e materiais de agricultura, além do material de bombeiro, né, é importante aí o uso aí de trator, caminhões, ok? Incêndios pequenos, materiais usados são foices, rastelos, pás, enxadas, as viaturas, tá? Então, diversos tipos de viatura que facilite aí, né, o acesso a áreas, né, de difícil acesso. Então, tem aqui quadriciclo, moto, tá? São tipos de veículos aí que podem ser utilizados como apoio. Tá? De apoio, todos os veículos, aeronaves utilizados especificamente para transporte pessoal, material, alimentação, de ataque ou de combate, né? Os caminhões entram nessa classe. O misto, tanto presta apoio como ao combate a incêndio. O requisito mínimo para uma viatura de combate: pouco peso, pequeno comprimento, né, capacidade de bomba de incêndio, boa quantidade de água, tração 4x4, né? E aí outras características, o helicóptero, né, como um meio de combate eficiente aí, né, para tal atividade, o avião, que é uma segunda opção, ok? Tá, as viaturas especiais, então aqui tem, né, as viaturas adaptadas para o combate a incêndio florestal, aqui um exemplo de caminhonete, né? Aqui os caminhões aqui 4x4 com agentes extintores, ok? Veículo especial. Aqui as carretas, né, com reboque. Então aqui pode ser transportado tanto água como espuma, ok? Então são equipamentos diversos que podem ser utilizados, tá? Nesse combate, tá? Aqui os métodos que a gente já comentou, aqui EPIs, tá? De forma geral são os EPIs em geral, aí inclui aí uniforme, cantil, lanterna, facão, cabo da vida, máscaras também, né, respiratórias. A gente já falou aí na parte de proteção respiratória, né, aquelas máquinas, máscaras dependentes, né? Aí bússola, aparelho GPS, lembrar que as áreas são afastadas, precisa-se de uma de se localizar, né? Usar um equipamento de localização global através de GPS, okay? Binóculos, maleta de primeiros socorros, tá? Muitas vezes a gente pode se embrenhar em mata, em floresta, e há necessidade desses equipamentos mais complexos, né? Rádio, colete, apito, tá? Manta luminizada, então entra aí na parte de equipamentos de primeiros socorros, tá? Medicamentos, então a gente já falou que entra a parte de, né, ainda também de primeiros socorros, ok? Então tem diversos aí. E ao lembrar que em primeiros socorros, né, os possíveis acidentes e lesões, né, que podem ocorrer para esse tipo de atendimento, né? Então os acidentes mais comuns aí em incêndios florestais seriam eles aí: queimaduras, quedas, né? Picadas de animais peçonhentos, isolamento de combate em meio ao fogo, queimaduras, desidratação, escoriações, fraturas, picadas. Então, por isso do conhecimento aí na parte de primeiros socorros, né? Quem está praticando, né? A gente vai praticar mais ainda como atender, o que fazer nesses tipos de emergência, né? Como amenizar,
tá? Então, né, por isso de primeiros socorros a necessidade de estar bem aflorado aí o conhecimento para esses tipos de atendimento, né? Então, ó, intoxicação por monóxido de carbono pode ocorrer com contato com a fumaça, as fraturas aí com quedas, ok? Então, tem aqui detalhes do que fazer, mas isso a gente já está vendo aí em primeiros socorros, ok? Pessoal, então nesse assunto relacionado aí relacionado a incêndio em mata florestal, a gente fica por aqui, tá? Então é um dos últimos assuntos aí, praticamente já na parte final, né, de prevenção e combate a incêndio, módulo 2. Tá? Então é isso que a gente tinha para falar. Tá? Após essa aula aí, vamos estar realizando o teste. Tá? E com isso, é isso. Obrigado. Até breve aí.